Sinta a vibração no ar. O calor aumenta, o ritmo acelera e uma estranha eletricidade toma conta das ruas, dos escritórios e das mentes. Estamos nos aproximando do evento que a Matrix vende como a maior festa do mundo. O ápice da alegria e da liberdade cultural. Mas se você observar com os olhos de um soberano, com a visão de raio-x que desenvolvemos ao longo desta jornada, você verá algo muito diferente. Você não verá liberdade. Verá uma prisão a céu aberto decorada com purpurina. Você não verá a alegria genuína. Verá o desespero de uma massa que odeia a própria vida e precisa de 5 dias de amnésia coletiva para suportar a realidade. O Carnaval, em 2026, deixou de ser apenas uma manifestação folclórica para se tornar uma arma de distração em massa, um mecanismo de controle biológico e financeiro desenhado para drenar a sua energia, o seu dinheiro e o seu foco. É o grande filtro. É o momento em que a sociedade se divide brutalmente entre aqueles que constroem impérios e aqueles que queimam o futuro em troca de dopamina barata. Se você sente que não pertence mais a esse circo, se você olha para a multidão hipnotizada e sente um misto de pena e repulsa, se você quer usar esses dias não para se destruir, mas para criar uma distância inalcançável entre você e a concorrência, deixe o seu like agora. Esse gesto é o seu ato de separação. Você está declarando que enquanto o mundo desce ao caos, você acende a ordem. Vamos dissecar a anatomia da festa da carne. A primeira verdade que você deve engolir é que o carnaval é o ópio do fracassado. Analise a psicologia da massa. Quem são as pessoas que vivem para esses 5 dias? São, em sua esmagadora maioria, indivíduos que detestam suas rotinas, odeiam seus trabalhos, estão presos em relacionamentos medíocres e endividados até o pescoço. Para eles, o carnaval não é uma celebração, é uma fuga. É a única época do ano em que eles têm permissão social para perder a cabeça, para esquecer quem são e para fingir que a vida não tem consequências. É um surto psicótico programado. A Matrix sabe que, se não oferecer essa válvula de escape, a panela de pressão social explodiria em revoltas reais. Então, ela oferece o pão e circo. Ela te dá o trio elétrico, a cerveja barata e a nudez exposta para que você queime a sua frustração em vez de usá-la para mudar de vida. O soberano entende que a necessidade de escapar da realidade é o sintoma de uma vida mal construída. Ele não precisa do carnaval porque ele ama a vida que construiu. Ele encontra êxtase na sua missão, no seu treino, no seu progresso. Ele não precisa se entorpecer para ser feliz. Se você precisa de álcool e barulho para sentir alegria, você não é livre. Você é um escravo da química externa. O conceito central aqui é a dissipação de energia vital. Durante o ano, você acumula energia através do seu trabalho, da sua disciplina e do seu foco. O carnaval é desenhado para ser um curto-circuito gigante. É uma máquina de drenagem. Pense nos recursos que são queimados, dinheiro que poderia ser investido, saúde que levou meses para ser construída, neurônios que são assassinados pelo álcool e pela privação de sono, e a energia sexual, a força criativa mais potente do homem, que é desperdiçada em interações vazias e de baixa vibração. A massa entrega tudo isso de bandeja para a egrégora da festa. Na quarta-feira de cinzas, o que sobra? Uma nação de zumbis. Pessoas doentes, quebradas financeiramente, moralmente arrependidas e espiritualmente vazias. E o pior, elas voltam para a estaca zero. O carnaval é o reset da mediocridade. Ele garante que o pobre continue pobre e o fraco continue fraco, pois ele consome todo o excedente de energia que poderia ser usado para a ascensão. O soberano olha para isso e recusa o convite. Ele vê o carnaval como uma oportunidade de arbitragem. Enquanto a demanda por progresso cai a zero porque todos estão bêbados, ele acelera.
Ele sabe que 5 dias de foco total enquanto o mundo dorme valem por 5 meses de trabalho normal. Precisamos falar sobre a cultura da promiscuidade e a desvalorização do ser. A Matrix vende a ideia de que no carnaval tudo pode. Essa suspensão das regras morais é uma armadilha para o seu espírito. A hipersexualização do ambiente, a busca desenfreada por corpos e a normalização da traição e do desrespeito criam um ambiente de toxicidade espiritual extrema. Você é bombardeado por estímulos visuais que sequestram o seu cérebro reptiliano, impedindo qualquer pensamento superior. Você é reduzido a um animal no cio. Para o homem que busca a soberania, o sexo não é um esporte de contato público, é uma troca de energia sagrada, ou, no mínimo, um ato de prazer privado e digno. Misturar a sua energia com dezenas de pessoas desconhecidas, bêbadas e perdidas em um bloco de rua, é como conectar o seu computador a uma rede cheia de vírus. Você sai de lá carregado de lixo emocional que não é seu. A sensação de vazio que vem depois da folia não é coincidência. É o resultado matemático de ter fragmentado a sua alma em pedaços pequenos para alimentar a luxúria de estranhos. O soberano protege a sua intimidade. Ele sabe que o acesso ao seu corpo e à sua energia é um privilégio caríssimo, não uma oferta de liquidação de feriado. O inimigo oculto nestes dias é a pressão da conformidade. Tente dizer aos seus amigos, família ou colegas que você não vai pular carnaval, que vai ficar em casa estudando, treinando ou trabalhando. A reação deles será de choque, escárnio e até agressividade. Você é chato, você não sabe viver. Tem que aproveitar a vida. Eles vão tentar te puxar para baixo. Por quê? Porque a sua sobriedade é um espelho que reflete a embriaguez deles. A sua disciplina ofende a falta de controle deles. Ver você focado enquanto eles se destroem gera uma dissonância cognitiva dolorosa. Eles precisam que você caia na lama com eles para que eles não se sintam tão sujos. O carnaval é um ritual de validação da mediocridade coletiva. Se todos estamos bêbados e fazendo besteira, então ninguém é culpado. O soberano aceita ser o chato, ele aceita ser o pária. Ele entende que se a maioria está indo para a esquerda, o caminho do ouro está à direita. Ele usa a pressão social como combustível. Cada convite que ele recusa é um peso que ele levanta na academia da vontade. Ele se fortalece na solidão do topo, enquanto a base se dilui na multidão. O clímax deste diagnóstico é a percepção de que o carnaval é o grande teste do ano, é o vestibular da vida adulta. A Matrix coloca a tentação na sua frente. Prazer imediato, sexo fácil, aceitação social, esquecimento dos problemas, tudo isso em troca do seu futuro. É um teste de marshmallow gigante. Você consegue adiar a gratificação? Você consegue manter o foco na sua visão de longo prazo quando as sereias estão cantando? Quem passa nesse teste, quem atravessa esses dias sem se corromper, sai do outro lado com uma armadura de aço. Você prova para si mesmo que é inabalável. Você prova que é o dono dos seus instintos. E essa confiança é algo que nenhuma festa pode te dar. A ressaca moral dos outros será o seu troféu. Enquanto eles acordam na quarta-feira desesperados, tentando juntar os cacos da dignidade e da conta bancária, você acorda mais forte, mais rico e mais focado do que nunca. A distância aumentou. O fosso entre você e a massa se tornou um abismo. Entenda que não se trata de ser um puritano religioso que odeia a música ou a dança. Trata-se de inteligência estratégica. Trata-se de olhar para o custo de oportunidade. O que você poderia construir com o dinheiro que vai gastar em camarotes? O que você poderia aprender com as 40 horas que vai gastar pulando atrás de um trio? O que o seu corpo poderia se tornar com o descanso e o treino que você vai negligenciar?
O soberano faz as contas, e a conta do carnaval nunca fecha para quem quer vencer na vida. É um investimento de retorno negativo. Você paga com a vida e recebe morte, de neurônios, de tempo, de moral. A decisão de não participar não é uma restrição, é uma libertação. Você está se libertando da obrigação de ser um idiota feliz por 5 dias. Você está escolhendo a alegria real da construção sobre a alegria falsa da destruição. Neste primeiro bloco, arrancamos a máscara de purpurina da festa. Você entendeu que o carnaval é um mecanismo de controle, um dreno de energia e um teste de caráter. Percebeu que a alegria da massa é apenas desespero disfarçado e que a sua abstenção é um ato de guerra contra a mediocridade. O diagnóstico foi dado. O mundo vai entrar em colapso temporário e essa é a sua chance de ouro. Mas para aproveitar essa chance, você precisa de um plano. Não basta ficar em casa olhando para a parede, você precisa de uma estratégia de ataque. No próximo bloco, vamos falar sobre a economia do caos e a transferência de riqueza. Vou te explicar como o dinheiro muda de mãos durante o carnaval. Por que os ricos ficam mais ricos enquanto os pobres gastam o que não têm. E como você pode usar esse período para alavancar os seus projetos financeiros enquanto a concorrência está de ressaca. Prepare-se para aprender a lucrar com a distração alheia. Enquanto o trio elétrico arrasta a multidão hipnotizada pelas ruas, algo muito mais silencioso e poderoso está acontecendo nos bastidores. Uma transferência de riqueza em escala industrial. O carnaval não é apenas uma festa, é uma operação de extração financeira. Pare e observe o fluxo. Bilhões de reais estão saindo dos bolsos da classe trabalhadora. Dinheiro suado, economizado com sacrifício ou tomado emprestado a juros abusivos, e estão fluindo diretamente para os cofres de um grupo seleto de conglomerados de bebidas, bancos, redes hoteleiras e traficantes de dopamina. A regra econômica é clara. O dinheiro não evapora, ele apenas troca de mãos. Ele sai da mão do emocional e vai para a mão do racional. Ele sai da mão do distraído e vai para a mão do focado. O carnaval é o momento em que a base da pirâmide voluntariamente entrega os seus recursos para o topo, em troca de 5 dias de ilusão. Se você quer estar do lado certo dessa equação, se você cansou de ser a demanda que enriquece a oferta dos outros e quer aprender a lucrar, financeira ou intelectualmente, com a distração alheia, deixe o seu like agora. Você está prestes a entender como o soberano joga o jogo do dinheiro quando o tabuleiro está virado. Vamos analisar a matemática da estupidez. A primeira lei que rege este período é a inflação da dopamina e a desvalorização do trabalho. O homem médio passa o ano inteiro reclamando que não tem dinheiro para investir em um curso, para abrir um negócio ou para cuidar da saúde. Mas, magicamente, quando chega o carnaval, ele encontra recursos. Ele estoura o limite do cartão, ele pega empréstimo, ele gasta a reserva de emergência. Isso revela uma verdade dolorosa. A pobreza da massa não é apenas de recursos, é de prioridades. O sistema sabe disso. A Matrix desenhou o carnaval para ser o dreno final. Ela sabe que se o indivíduo acumular capital, ele ganha liberdade. Então, ela cria um evento irresistível para garantir que ele volte à estaca zero financeira uma vez por ano. O soberano observa isso com frieza. Ele entende que cada real gasto em prazer temporário é um soldado a menos no seu exército de liberdade. Enquanto a multidão compra passivos de experiência, memórias que viram borrão e dívidas, o soberano compra ativos de liberdade. Ele usa o dinheiro que não gastou na festa para comprar as ações das empresas que estão lucrando com a festa. Ele se torna sócio do circo, em vez de ser o palhaço. O conceito estratégico mais valioso destes dias é a janela de competição zero. O Brasil, literalmente, para.
Os escritórios fecham, os telefones param de tocar, a burocracia adormece. Para o homem comum, isso é um convite para o ócio. Para o soberano, isso é uma vantagem tática injusta. Imagine uma corrida onde, de repente, todos os outros corredores decidem sentar no chão e beber por 5 dias. O que você faz? Você corre. Você corre como nunca correu antes. O apagão produtivo do carnaval significa que o mundo está silencioso. Ninguém vai te interromper. Ninguém vai te mandar e-mails inúteis. É o momento perfeito para o deep work, trabalho profundo. Nesses 5 dias, você pode escrever o seu livro, estruturar o seu plano de negócios anual, estudar aquele assunto complexo ou reformular toda a sua estratégia de marketing. O progresso que você faz quando o mundo está parado vale o dobro, porque é um progresso relativo. Se você avança 10 quilômetros e o seu concorrente recua 10 quilômetros devido aos danos cerebrais e financeiros da festa, você abriu uma vantagem de 20 quilômetros em uma semana. Quando eles acordarem na quarta-feira de cinzas, atordoados e lentos, você já estará operando em velocidade de cruzeiro, invisível no horizonte. Precisamos falar sobre a indústria da ressaca e do arrependimento. O carnaval gera uma demanda massiva por conserto. Nas semanas seguintes à festa, o dinheiro flui para quem resolve os problemas criados pela folia. Clínicas de estética para consertar o corpo inchado, advogados para divórcios e problemas criminais, farmácias para o fígado e doenças venéreas e bancos para renegociação de dívidas. O soberano entende que, em um mundo de crianças irresponsáveis, o adulto que limpa a bagunça é quem fica com o ouro. Se você é um empreendedor ou prestador de serviço, posicione-se para capturar a demanda do pós-guerra. A culpa é um motor de vendas poderoso. As pessoas estarão desesperadas para voltar aos trilhos, para detoxificar, para organizar a vida. Esteja pronto para vender a solução para o caos que elas mesmas criaram. O cinismo estratégico aqui é necessário. Você não causou o problema, mas não há nada de errado em lucrar eticamente ao oferecer a cura. Outro aspecto é a mentalidade de merecimento tóxico. A frase mais dita no carnaval é: eu mereço, eu trabalhei o ano todo, eu mereço beber, eu mereço gastar. Esse é o mantra do escravo. O escravo acha que merece uma folga da sua miséria. O soberano tem uma definição diferente de merecimento. Ele acredita que merece ser livre. Ele merece não ter chefe. Ele merece ter um corpo de aço. E porque ele merece coisas maiores, ele sacrifica as coisas menores. Ele entende o custo de oportunidade. Gastar R$5.000 em um camarote não é apenas gastar R$5.000, é queimar o juro composto que esses 5.000 gerariam nos próximos 20 anos. É queimar a semente da sua floresta futura para fazer uma fogueira de uma noite. A pobreza financeira é, antes de tudo, uma incapacidade de ver o futuro. O soberano vive no futuro. Ele trata o seu dinheiro com respeito como uma ferramenta de construção de legado, não como papel para comprar alucinação. O clímax deste bloco é a compreensão de que o carnaval é o filtro darwinista do mercado. Em tempos de crise econômica, a seleção natural se acelera. Quem tem pouca inteligência emocional e financeira é eliminado do jogo mais rápido. O carnaval atua como um acelerador dessa seleção. Ele empurra os endividados para o abismo e dá aos disciplinados a chance de comprar os espólios baratos. Quantos carros, imóveis e equipamentos serão vendidos a preço de banana nas semanas seguintes ao carnaval por pessoas desesperadas para pagar as contas da festa? O soberano mantém liquidez, dinheiro na mão, para esses momentos. Ele é o predador que espera a presa se enfraquecer sozinha. A festa dos tolos é o buffet dos sábios. Enquanto eles brindam a própria destruição, você brinda a oportunidade que a estupidez deles criou para você. Pode parecer cruel, mas é a lei da selva econômica. Você não pode salvar quem está decidido a se afogar,
mas pode e deve comprar o barco deles quando eles o abandonarem. Entenda que a sua ausência é um investimento. Ao não participar, você não está apenas economizando dinheiro. Você está sinalizando para o mercado e para si mesmo que você joga em outra liga. Você está preservando a sua reputação. No mundo corporativo e social de alto nível, ser visto perdendo a linha no carnaval é um risco de imagem incalculável. A internet não esquece. Uma foto errada, um vídeo constrangedor. E a sua autoridade construída em anos desmorona em segundos. O soberano protege a sua marca pessoal como um ativo de bilhões de dólares. Ele sabe que a confiança é difícil de ganhar e fácil de perder. Ficar em casa lucrando e construindo é a apólice de seguro mais barata que existe. A sobriedade é o novo status. Em um mundo onde todos são palhaços, o homem de terno, ou de kimono, ou de livro na mão, é quem chama a atenção de quem realmente importa. Neste segundo bloco, seguimos o dinheiro e descobrimos que o carnaval é uma máquina de empobrecimento em massa e uma oportunidade de enriquecimento seletivo. Você entendeu que a janela de competição zero é o momento de acelerar, que o merecimento tóxico é a armadilha do escravo e que a ressaca alheia é o seu mercado. O diagnóstico financeiro foi feito. Feche a carteira para o circo e abra para os ativos. Mas para lucrar e trabalhar enquanto eles dormem, você precisa de uma máquina biológica capaz de suportar a pressão. Você precisa de um corpo que não depende de confete, mas de testosterona e aço. No próximo bloco, vamos para a biologia da resistência. O corpo como templo em dias de profanação. Vou te explicar como o carnaval é um ataque direto à sua saúde hormonal e neurotransmissora e como usar esses 5 dias para realizar um super déficit de dopamina, que vai resetar o seu cérebro e te dar uma vantagem cognitiva injusta pelo resto do ano. Prepare-se para o detox radical. Olhe para os rostos na quarta-feira de cinzas. Olhe de perto. A pele cinzenta, as olheiras profundas, o inchaço da inflamação sistêmica, o olhar vago de quem teve a alma sugada. O que você vê não é apenas cansaço, é o resultado de um bombardeio químico brutal. O carnaval é, biologicamente falando, uma operação de terra arrasada contra o próprio corpo. Durante 5 dias, o indivíduo médio submete a sua máquina biológica a uma tortura medieval, privação aguda de sono, envenenamento por etanol, desidratação, picos glicêmicos e uma inundação artificial de dopamina que frita os receptores de prazer. A Matrix vende isso como diversão, mas a biologia chama de intoxicação aguda. Enquanto eles destroem a única casa que possuem, o soberano vê a oportunidade para a biologia da resistência. Imagine que, enquanto seus competidores estão bebendo veneno, você está bebendo o elixir da vida. Enquanto eles estão envelhecendo 5 anos em 5 dias, você está rejuvenescendo. Se você quer entender como transformar esse feriado em um retiro de biohacking que vai limpar o seu sistema, otimizar os seus hormônios e afiar a sua mente como uma lâmina de barbear, deixe o seu like agora. Você está prestes a transformar o seu corpo em um templo inexpugnável, enquanto o mundo ao redor se torna um lixão a céu aberto. Vamos ativar o protocolo de purificação radical. O primeiro ponto de ataque é a guerra hormonal, testosterona versus estrogênio. O carnaval é um ambiente estrogênico por natureza. O consumo excessivo de álcool faz 2 coisas terríveis com o corpo masculino. Ele é tóxico para as células de Leydig, que produzem testosterona nos testículos, e aumenta a atividade da enzima aromatase, que converte a testosterona existente em estrogênio. Em termos simples, a cada copo de cerveja barata, o folião está se castrando quimicamente. Ele está ficando mais gordo, mais fraco, mais emocional e menos viril.
O soberano faz o oposto. Ele usa a semana do carnaval para um bootcamp de virilidade. Ele corta o álcool zero. Ele dorme 8 a 9 horas por noite. O sono é onde a testosterona é recarregada. Ele treina pesado com cargas máximas. O resultado é matemático. Na quarta-feira, enquanto a massa está com a testosterona no chão, deprimida e sem libido real, você está no pico da sua potência hormonal. Você exala vitalidade. Essa diferença química é percebida instintivamente. As pessoas olham para você e veem um predador alfa no meio de um rebanho de ovelhas doentes. A sua presença física se torna intimidante apenas pelo contraste. Precisamos falar sobre o jejum de dopamina estratégico. O carnaval é uma orgia de dopamina barata. Música alta, cores, nudez, álcool, drogas, aprovação social instantânea. O cérebro da massa é inundado por estímulos tão fortes que os receptores de dopamina queimam, down regulation. É por isso que a depressão pós-carnaval é tão severa. A vida real, na quinta-feira, parece cinza, chata e insuportável, porque o cérebro perdeu a capacidade de sentir prazer com coisas normais. O soberano antecipa isso. Ele usa o feriado para fazer o inverso, um detox dopaminérgico. Enquanto o mundo grita, ele busca o silêncio. Enquanto o mundo busca a tela e a luz estroboscópica, ele busca a natureza e a luz do sol. Enquanto o mundo busca o açúcar e o álcool, ele busca a carne e a água. Ao privar o cérebro de estímulos artificiais por 5 dias, você reseta a sua sensibilidade. Quando você voltar ao trabalho, a simples tarefa de ler um e-mail ou fechar um negócio será incrivelmente estimulante. O seu foco será laser. Você terá recuperado a alegria das pequenas coisas, enquanto a massa precisará de doses cada vez maiores de estimulantes apenas para sair da cama. A sua capacidade de concentração será o seu superpoder em um mundo de viciados em atenção. A terceira frente de batalha é a higiene do sono e a limpeza cognitiva. O sono não é apenas descanso, é uma lavagem cerebral literal. Durante o sono profundo, o sistema linfático do cérebro remove as neurotoxinas acumuladas durante o dia, beta-amiloides. Quem vira noites no carnaval impede esse processo. O cérebro fica sujo, lento, incapaz de processar emoções ou lógica complexa. Eles se tornam zumbis funcionais. O soberano aproveita o silêncio da cidade. Sim, fora dos focos de festa, as cidades ficam desertas, para dormir como um urso. Ele faz um superávit de sono. Ele paga o débito de sono acumulado no ano. O resultado é uma clareza mental assustadora. Na semana seguinte, enquanto seus colegas de trabalho estão cometendo erros básicos, esquecendo nomes e demorando horas para fazer tarefas simples, você está operando em QI máximo. A sua velocidade de processamento será o dobro da deles. Você verá soluções que eles não veem. Você terá paciência onde eles têm irritação. Em uma economia do conhecimento, um cérebro limpo é a vantagem competitiva definitiva. Dormir enquanto eles dançam é a estratégia mais produtiva que existe. Não podemos ignorar a integridade biológica e o risco de contaminação. A Matrix promove a promiscuidade do carnaval como amor livre, mas a biologia chama de vetor de transmissão. A troca de fluidos e energia com dezenas de estranhos em um ambiente de higiene precária e imunidade baixa, pelo álcool e falta de sono, é uma roleta russa. Além das doenças físicas, existe a contaminação energética. O soberano é seletivo. Ele não trata o seu corpo como um banheiro público. Ele entende que a energia sexual é sagrada e criativa. Desperdiçá-la em encontros vazios, bêbados e esquecíveis é um insulto ao seu próprio DNA. O soberano pratica a retenção e transmutação. Ele pega essa energia sexual, que estaria sendo dispersada na avenida, e a canaliza
para os seus projetos, para o seu treino e para a sua mulher, se tiver uma, ou para a sua própria evolução. Ele termina o feriado carregado de potência, não drenado. Ele se sente cheio, enquanto a massa se sente oca. A preservação da sua integridade física é a base da sua autoestima. Saber que você não se sujou na lama quando todos se sujaram te dá uma dignidade silenciosa que ninguém pode tirar. O cenário mais emblemático dessa biologia da resistência é a academia vazia. Se você quer sentir o que é ser um rei, vá treinar no domingo de carnaval às 10 da manhã. O ginásio estará deserto, o ferro estará frio, esperando por você. Não haverá filas, não haverá influenciadores tirando fotos, não haverá frangos ocupando os aparelhos. Haverá apenas você e o aço. Nesse momento, o treino transcende o físico e se torna espiritual. Cada repetição é uma oração de gratidão pela sua disciplina. Cada gota de suor é um atestado de que você não pertence à massa. Você está construindo ombros largos para carregar o peso do mundo, enquanto eles estão destruindo as próprias pernas de tanto pular. O soberano ama a academia vazia, porque ela é a prova física da sua escolha. O eco das anilhas batendo no chão vazio é a música da vitória. Você sai de lá gigante, inchado de sangue, o pump sagrado, olhando para o sol e sabendo que naquele momento você fez o que 99% da população não teve força para fazer. O clímax deste bloco é a visualização do resultado na quarta-feira. Imagine o cenário. O sol nasce na quarta-feira de cinzas. O seu vizinho chega em casa trôpego, vomitando, com a carteira vazia, brigado com a namorada e com uma gripe começando. Ele se olha no espelho e sente nojo. Agora, imagine você. Você acorda às 6 da manhã, sem despertador. O seu corpo está descansado. Os seus músculos estão recuperados e fortes. A sua pele está limpa. A sua mente está afiada e ansiosa para conquistar o dia. Você toma o seu café preto, lê as suas metas e sorri. Você não perdeu a festa, você ganhou a vida. A sensação de superioridade que você sentirá nesse momento não é arrogância. É a constatação fatídica de que as escolhas têm consequências. Você plantou ordem e colheu poder. Eles plantaram caos e colheram miséria. A biologia não mente, o espelho não mente. O contraste entre você e eles será tão brutal que não precisará de palavras. A sua simples existência será uma condenação ao estilo de vida deles. Neste terceiro bloco, dissecamos a biologia do carnaval. Você entendeu que a festa é uma guerra química contra a testosterona e a dopamina, que o sono é a arma secreta da inteligência e que a academia vazia é o santuário do soberano. Percebeu que a preservação da sua integridade física é o maior ato de amor próprio que existe. O diagnóstico biológico foi feito. Trate o seu corpo como um templo, não como um parque de diversões. Mas agora que você está rico, bloco 2, e forte, bloco 3, você precisa lidar com as pessoas que ficaram para trás. No próximo bloco, vamos para a engenharia social do desprezo silencioso. Vou te explicar como lidar com a pressão social dos amigos que te chamam de chato, como reavaliar o seu círculo social com base no comportamento deles durante o carnaval e como usar a sua nova postura para atrair aliados de alto valor e repelir os parasitas. Prepare-se para a limpeza da lista de contatos. Você decidiu ficar de fora. Você escolheu o treino, o estudo e o trabalho. Agora, prepare-se para o ataque. O primeiro sinal de que você está no caminho certo não será o aplauso, mas o escárnio da sua própria tribo. No momento em que você diz não ao convite para o bloco, para a viagem de bebedeira ou para o camarote,
você aciona um mecanismo de defesa coletivo chamado a revolta dos caranguejos. Imagine um balde cheio de caranguejos. Se um tenta subir para sair e ver o mundo lá fora, os outros o puxam para baixo, não porque querem sair, mas porque não suportam ver alguém escapar. A sua sobriedade é um insulto pessoal para eles. Quando você diz, eu não bebo, eles ouvem, vocês são alcoólatras fracos. Quando você diz, eu vou treinar, eles ouvem, vocês são preguiçosos. A sua mera existência, como um homem disciplinado, segura um espelho diante da face deformada da mediocridade deles. E eles vão tentar quebrar esse espelho. Eles vão te chamar de chato, de antissocial, de radical, de velho. Eles vão usar chantagem emocional, mas é só uma vez no ano. A gente quase não se vê. O soberano recebe esses ataques com um sorriso de desprezo silencioso. Ele entende que esses rótulos não são descrições da realidade, mas confissões de inveja. Ser chamado de chato por um perdedor é a maior honra que um vencedor pode receber. Significa que você se tornou incompatível com o fracasso. A ferramenta mais poderosa que o carnaval te entrega é a auditoria de caráter em tempo real. Dizem que o álcool não cria comportamento, ele apenas remove as máscaras. O carnaval é o momento em que a sociedade tira a máscara da civilidade e revela a sua verdadeira face. O soberano usa esses dias não para julgar moralmente, mas para coletar dados estratégicos sobre as pessoas que o cercam. Observe os seus amigos. Observe quem trai a namorada na primeira oportunidade, culpando a bebida. Observe quem se torna violento e busca briga. Observe quem gasta o dinheiro do aluguel para manter as aparências. Observe quem perde a dignidade e se humilha por atenção. Essas pessoas estão te mostrando quem elas realmente são. Acredite nelas. Se o seu sócio ou o seu braço direito perde o controle completamente no carnaval, você acha mesmo que pode confiar nele durante uma crise na sua empresa? Se a mulher que você pretende assumir se comporta como uma mercadoria pública na avenida, você acha mesmo que ela será uma mãe leal para os seus filhos? O carnaval é o grande revelador. Ele te poupa anos de decepção ao te mostrar, em 4K e alta definição, a podridão que estava escondida sob o sorriso social. O soberano anota os nomes. Após a quarta-feira de cinzas, a lista de contatos dele será drasticamente reduzida. Ele corta os laços com quem demonstrou falta de honra, falta de controle e falta de valores. Precisamos falar sobre a lei da proximidade e o risco de contágio. Jim Rohn dizia que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se as 5 pessoas ao seu redor são zumbis dopaminérgicos que vivem para o fim de semana, adivinhe quem será o sexto. A energia é contagiosa. A mentalidade é transmissível. Se você mantiver proximidade com pessoas que vibram na frequência da escassez, da luxúria barata e da irresponsabilidade, o seu campo magnético será afetado. Você começará a normalizar comportamentos que deveriam ser inaceitáveis. O soberano pratica o isolamento profilático durante o carnaval. Ele desaparece. Ele não responde às mensagens do grupo de festa. Ele não vê os stories da degradação para não alimentar o algoritmo e a própria mente com lixo visual. Ele se torna um fantasma. Esse distanciamento não é apenas para proteção, mas para reposicionamento. Quando você se afasta, você cria valor. Quando você volta na semana seguinte, intacto e focado, você volta em um patamar superior. Você sinaliza que não precisa da tribo para sobreviver. E isso inverte a dinâmica de poder. Eles passam a te respeitar e temer porque percebem que você é autossuficiente. Mas a limpeza social não é apenas sobre repelir os idiotas, é sobre atrair os leões.
A beleza do grande filtro é que ele funciona para os dois lados. Da mesma forma que os medíocres se aglomeram na lama, os soberanos se encontram no topo da montanha. Onde você encontra outros homens de alto valor durante o carnaval? Na academia vazia, na livraria, no parque às 6 da manhã, nos fóruns de investimento, trabalhando nos escritórios silenciosos. Quando você cruza com alguém treinando pesado no domingo de carnaval, existe um reconhecimento mútuo instantâneo. Um aceno de cabeça que diz: eu vejo você, eu sei o preço que você está pagando, nós somos da mesma estirpe. Esses são os seus novos aliados. A afinidade gerada pelo sacrifício compartilhado é 1000 vezes mais forte do que a afinidade gerada pela diversão compartilhada. Amizades de copo duram até a bebida acabar. Amizades de ferro duram a vida toda. Use esses dias para fazer networking com a minoria. Busque os ambientes onde a massa não está. É lá que as oportunidades de negócios, as parcerias sólidas e os relacionamentos de alto nível estão escondidos. O carnaval limpa a concorrência e deixa o caminho livre para que os gigantes se encontrem. O conceito central da sua engenharia social deve ser a invisibilidade seletiva. Não seja o pregador. O erro do iniciante na soberania é tentar salvar os amigos, criticando o carnaval, mandando vídeos sobre os perigos do álcool e tentando convencê-los a ficar em casa. Pare com isso. Você não é pastor de ovelhas suicidas. Você é um lobo solitário ou um líder de alcateia. Tentar convencer um viciado a largar a droga no meio da festa só vai gerar ódio. O soberano cala a boca e deixa o exemplo gritar. Ele não anuncia que vai ficar em casa construindo um império. Isso é brega e inseguro. Ele simplesmente fica. Ele não critica quem vai. Ele simplesmente não vai. A sua ausência deve ser sentida, não ouvida. Deixe que o mistério trabalhe a seu favor. Onde está o fulano? Ninguém viu ele. Enquanto eles especulam, você evolui. Quando você reaparecer, não explique o que fez. Deixe que os resultados falem. Deixe que o seu corpo mais forte, a sua pele mais limpa e o seu foco renovado sejam a pregação. Ninguém discute com resultados. A melhor vingança contra a pressão social é o sucesso massivo. O clímax deste bloco é a gestão do retorno e a piedade tática. Na quinta-feira pós-carnaval, os mortos-vivos retornarão ao convívio. Eles virão até você, buscando consolo, validação ou dinheiro emprestado. Eles contarão histórias de como foi louco, tentando disfarçar o vazio com risadas forçadas. O soberano deve tratá-los com uma polidez distante. Não julgue, não diga "eu avisei", mas também não ofereça o seu ombro. Se você acolhe a bagunça deles, você se torna a lixeira emocional deles. Ouça com frieza, dê um sorriso de Mona Lisa e volte ao trabalho. Essa atitude estabelece um novo contrato social. Eu gosto de você, mas eu não participo da sua loucura e não limpo a sua sujeira. Com o tempo, essa postura filtra naturalmente quem fica e quem vai. Os vampiros se afastarão porque não conseguem extrair reação de você. Os admiradores se aproximarão para aprender como você consegue ser tão inabalável. Você reconfigurou a sua realidade social sem disparar um único tiro, apenas mantendo a sua posição. Entenda que a solidão é o preço da liberdade. Durante o carnaval, você se sentirá sozinho. Você verá as fotos, os vídeos e, por um breve segundo, a sua biologia primitiva sentirá o FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Isso é natural. Somos animais tribais, mas o soberano racionaliza esse sentimento. Ele sabe que a solidão do topo é infinitamente melhor do que o barulho do matadouro. Ele abraça a solitude como um laboratório de alquimia pessoal.
É no silêncio que você ouve a voz de Deus, a voz da sua intuição e a voz do seu propósito. O carnaval é barulhento justamente para abafar essas vozes. Ao escolher a solidão, você escolhe a verdade. E a verdade é que você nasceu para algo maior do que pular atrás de um caminhão de som, suado e bêbado, fingindo ser feliz. Você nasceu para comandar o seu destino. E comandantes muitas vezes caminham sós até encontrarem os seus generais. Neste quarto bloco, limpamos o seu ambiente social. Você entendeu que a crítica dos medíocres é um elogio, que o carnaval é o teste definitivo de caráter para seus amigos e que a sua ausência gera valor e atrai a elite. Percebeu que não deve pregar, mas exemplificar, e que a solidão é o útero da grandeza. O diagnóstico social foi feito. Corte as âncoras e isse as velas. Você agora é uma ilha de ordem em um mar de caos. Mas para manter essa ilha fortificada ano após ano, você precisa de um ritual. Você precisa transformar essa filosofia em um código de conduta inquebrável. No próximo e último bloco, vamos consolidar tudo no protocolo anti-carnaval do soberano. Vou te entregar a rotina passo a passo para esses 5 dias. O que comer, o que estudar, como treinar e como blindar a sua mente para sair do feriado não apenas intacto, mas anos-luz à frente da humanidade. Prepare-se para o manual de operações da sua ascensão. Você atravessou o deserto das ilusões. Você olhou para a maior festa do mundo e viu o que ela realmente é: um matadouro de sonhos, uma máquina de moer testosterona e uma fogueira de dinheiro. Você entendeu que a sua ausência não é uma perda, mas um investimento estratégico. Você limpou a sua mente da necessidade de validação dos medíocres e blindou o seu corpo contra a intoxicação química. Agora, você está sozinho no topo da montanha, olhando para baixo, para o vale, onde a massa se prepara para a orgia da destruição. Mas estar no topo exige mais do que apenas não descer. Exige que você construa fortificações enquanto o inimigo está distraído. Esses 5 dias, de sexta-feira, 13 de fevereiro, até a quarta-feira de cinzas, 18 de fevereiro de 2026, são o terreno mais fértil do ano. O mundo estará em silêncio absoluto, a concorrência estará em coma, a burocracia estará paralisada. É o cenário perfeito para um ataque maciço aos seus objetivos mais ambiciosos. Para garantir que você não desperdice um segundo dessa vantagem tática, você deve instituir o protocolo do monge de guerra. Este é o algoritmo de alta performance desenhado especificamente para o carnaval. Se você está pronto para assinar o contrato de sangue com a sua própria grandeza e quer sair desse feriado irreconhecível para melhor, deixe o seu like agora. Este clique é o selo final da sua transformação. Você está decidindo que enquanto eles queimam a vida, você acende o legado. Vamos consolidar o seu império. A base do seu protocolo é a inversão do ciclo circadiano social. A massa vai viver à noite e dormir de dia. Você fará o oposto radical. O seu despertador deve tocar às 05h00 da manhã todos os dias. Por que esse horário? Porque é a hora em que os foliões estão voltando para casa, derrotados, sujos e bêbados. É a hora da troca da guarda. Enquanto a energia da morte se recolhe, a energia da vida desperta. Acordar às 5h no carnaval te dá uma sensação de poder psicológico inigualável. Você sabe visceralmente que já venceu o dia enquanto 99% do país está inconsciente. 0500, 0530. Hidratação massiva, 1 litro de água e oração meditação. Limpe a mente antes que o mundo acorde. 0530, 070. Leitura pesada ou estudo técnico. Sem notificações, sem notícias. Apenas você e a sabedoria dos séculos. O silêncio da manhã de carnaval é o mais puro do ano. Use-o para absorver conhecimento complexo que exige foco total.
O coração do seu dia será o bloco de Deep Work, trabalho profundo, de 4 horas. 0800 12 Este é o momento de avançar no seu projeto principal. Aquele livro que você quer escrever, aquele plano de negócios, aquela habilidade de programação ou design. Nestes dias, não haverá e-mails de clientes, não haverá reuniões inúteis no Zoom, não haverá apagar incêndios. É o paraíso da produtividade. Você consegue fazer em 4 horas ininterruptas o que levaria 2 semanas em dias normais. Trate esse bloco como uma missão sagrada. Celular em modo avião, porta trancada. Você é um fantasma construindo uma bomba atômica de sucesso. À tarde, você realizará o ritual do templo vazio. 15h, 16h30, dirija-se à sua academia. Como discutimos, ela estará deserta. Esse treino não deve ser manutenção, deve ser destruição e reconstrução. Use a raiva estratégica, a raiva de ver tanto potencial humano sendo desperdiçado lá fora, para empurrar mais peso. Treine até a falha real. Grite se precisar. Não tem ninguém para ouvir. Esse esforço físico intenso serve para transmutar a energia sexual que poderia estar acumulada. Você sai do ginásio em estado de graça, com a endorfina natural substituindo a dopamina barata que eles estão buscando nas ruas. A sua alimentação durante o protocolo deve ser de racionamento de guerra. Enquanto eles se empanturram de álcool, açúcar e comida de rua de procedência duvidosa, você limpará o seu organismo. Dieta. Foco em alimentos monoingredientes. Carne, ovos, frutas, vegetais. Nada processado. Nada de açúcar. Considere fazer jejum intermitente, 16/8, para aumentar a clareza mental, autofagia cerebral. O seu corpo precisa estar leve para processar a carga de trabalho intelectual e física. Você está em modo de desintoxicação. Cada refeição limpa é um tijolo na sua fortaleza imunológica. Na quarta-feira, a sua pele estará brilhando, enquanto a deles estará cinza e inflamada. A regra mais crítica do protocolo é o blackout digital, o muro de gelo. A regra, você está proibido de abrir os stories do Instagram, o TikTok ou o status do WhatsApp para ver como está o carnaval. Por quê? Porque o algoritmo vai te bombardear com imagens editadas de pessoas fingindo felicidade extrema. Isso pode gerar o gatilho da comparação e do FOMO, medo de ficar de fora. Lembre-se, aquelas imagens são mentiras. Ninguém posta a ressaca, a briga, o vômito, a dívida. Eles postam o 1% de euforia. Se você consumir esse lixo visual, você suja a sua mente. O soberano mantém o foco no seu próprio filme, não no trailer falso dos outros. Se precisar usar o celular para trabalho, use aplicativos que bloqueiam o feed. A sua ignorância sobre a festa alheia é a sua bênção. À noite, você entra na câmara de descompressão intelectual. 19/0/21/01. Nada de Netflix ou filmes idiotas. Assista a documentários sobre grandes conquistadores, leia biografias de imperadores ou estude filosofia estoica. Alimente o seu subconsciente com grandeza antes de dormir. 21:30, luzes apagadas. Dormir cedo é o ato de rebeldia final. Enquanto eles estão se preparando para sair e se destruir, você está indo recarregar a sua arma. Você dorme com a consciência limpa de quem cumpriu o dever. O clímax do protocolo acontece na manhã da quarta-feira de cinzas, o dia do julgamento. Acorde às 0:50 como de costume. Vá para a janela ou para a rua. Sinta o silêncio pesado da cidade. É um silêncio de morte e arrependimento. A energia no ar é de ressaca moral coletiva. Nesse momento, faça um inventário mental. Você economizou milhares de reais. Você leu um livro inteiro ou completou um projeto. Você treinou 5 dias seguidos e seu corpo está firme. Sua mente está limpa e afiada. Agora olhe para o mundo.
O ano, oficialmente, começa hoje para eles, mas eles estão começando com saldo negativo, doentes e lentos. Para você, o ano já está em velocidade máxima. Você acabou de dar uma volta completa de vantagem sobre a concorrência. Essa sensação de poder real, conquistado e merecido, é o verdadeiro êxtase que eles procuravam nas drogas e não acharam. Você achou na disciplina. Entenda que este protocolo é um segredo. Não poste "tá pago" na academia vazia. Não poste foto dos livros. Não anuncie a sua superioridade. Deixe que eles pensem que você viajou ou que estava dormindo. O mistério aumenta o seu poder. Quando você voltar ao trabalho na quinta-feira, com uma energia nuclear e uma produtividade assustadora, eles ficarão confusos. O que ele fez? O que ele tomou? Eles não entenderão como você está tão à frente, e você não vai explicar. Você vai apenas sorrir e continuar construindo. O soberano não busca aplausos pelo seu sacrifício. O sacrifício é a recompensa. Chegou o momento do seu juramento de sangue e cinzas. Este é o pacto final. A partir deste segundo, você declara que não faz parte da massa zumbi. Você jura proteger o seu tempo, o seu corpo e o seu dinheiro da histeria coletiva. Você jura que, enquanto eles dançam para esquecer a vida, você trabalha para construir uma vida que não precisa ser esquecida. Vá aos comentários e escreva a frase que define a sua postura diante do grande filtro. O grito de guerra do monge de guerra. Enquanto eles queimam, eu construo. O carnaval não me terá. Escreva com a firmeza de quem